Boa noite, pessoal. Independente do horário que vocês estejam assistindo ao vídeo, estou gravando aqui em casa. Uma câmera que tem essas movimentações. Enfim, por que eu estou falando isso? Estou um pouco nervoso para gravar esse vídeo sobre o tema da cannabis medicinal que eu consegui aprender no congresso de osteometabolismo promovido por algumas empresas também, como essas, que seria nem ideal eu gravar. Enfim, meu canal não tem tanta relevância ainda. Do congresso de ortopedia aqui do Ceará, né, da ABOM, um encontro de osteometabolismo, né, e abordou também um pouco das questões dessas plantas medicinais que podem estar relacionadas com a redução de dores crônicas em pacientes que têm, por exemplo, osteoporose ou dores articulares devido a, por exemplo, algumas condições reumatológicas que o canabidiol e seus extratos com diversos espectros podem conseguir. Isso é positivo. Estou com a camisa da minha comunidade Abralumen. Sempre que puderem acompanhar as nossas ações, né? E os nossos, porque os superiores, o pessoal, os conselheiros, né? O pessoal que está no conselho, às vezes eu tento corrigir meu erro, só que enfim, eu vou começar do zero, né? Que no caso seria o pessoal soberano do Lumen, né? No caso, as pessoas mais experientes. Recomendo que a gente divulgue também, né? Vou tirar aqui um pouco do papel e divulgar um pouco minha comunidade para o Lumen aqui, principalmente no Nordeste, né? Agora aqui em Fortaleza. Enfim, gostar de participar das ações, principalmente relacionadas às ações sociais, pessoas em situação de rua também, em praças ou centros sociais. É isso, valeu, eu vou falar agora, começando, eu vou falar dos autores da monografia, que seria cannabidiol no Nature Full Spectrum na prática clínica, né? São alterações na composto desse cannabidiol que tem ações como a redução da dor crônica ou também redução de estereotipias, né? Eu sou autista, gravo muito sobre autismo, no caso, redução dessas características nossas autistas. Epilepsia também e outras condições psiquiátricas, além de dor e qualidade de vida em pacientes com câncer, tem efeitos comprovados em experimentos animais, principalmente. Vou dizer aqui dos autores da monografia: Maria Teresa Rolim, João Jacobi e Ibsen Tadeu Damiani. Eu vou apenas seguir o roteiro também, que eu escrevi aqui no meu caderno, tipo uma cola, para não atrapalhar o entendimento de vocês. E se vocês acharem algum comentário, principalmente negativo, alguma crítica construtiva, né? Obviamente, se vocês acharem bom e quiserem avaliar positivamente o vídeo de onde vocês falam. E é isso, né? Vamos continuar, vamos prosseguir, na verdade, iniciar a introdução, no caso agora, né, do vídeo sobre canabidiol, e como essa planta medicinal pode interferir no nosso corpo humano, principalmente no sistema de receptores ou no sistema que são relacionados com o extrato da cannabis e quais os efeitos que eles podem ter. Por exemplo, em sinalização para reduzir a inflamação ou evitar que dores excessivas no nosso corpo se alastrem por muito tempo. No caso, o canabidiol, seu extrato como CBD, tem essa ação. No caso da introdução, eu separei algumas... O papel caiu. Algumas informações importantes, alguns termos eu vou querer utilizar. Principalmente a utilização do CBD, importante fitocannabinoide da planta cannabis sativa, o nome da planta. Psicoativos tetrahidrocannabidiol.
é uma forma hidrolisada do canabidiol, que, como está dizendo no nome, tem ação psicoativa. Isso é importante, pois é asseverado a ação estimulante e neuroprotetora no caso do THC, que é o delta 9 tetrahidrocanabidiol. Isso é uma fórmula química alterada que podemos dizer que no seu espectro cheio, full spectrum, em vez do broad spectrum, que é o espectro reduzido, aumenta as ações benéficas ao corpo humano. E falando agora um pouco de, por exemplo, neurotransmissores, no caso do sistema nervoso, que são ativados ou que são regulados, mas bem modulados pelo canabidiol. No caso do tetrahidrocanabidiol especificamente, reduzem a dor crônica, são utilizados no antidor crônica, esclerose múltipla, questão de redução dessa degeneração, ou seja, você não vai parar de degenerar, mas vai degenerar em uma velocidade menor. E melhora do apetite em pacientes com câncer, qualidade de vida e vital em problemas de artrite reumatoide, para ampliar o bem-estar, né, dessas pessoas que vivem com essas restrições reumatológicas que não têm uma cura definitiva. Alguns desses neurotransmissores, como o ácido gama-aminobutírico, é importante inibidor, mas não vou me aprofundar muito porque eu não entendi muito bem qual é a sua função, mas é interessante afirmar que sim, o GABA ele tem interação, sua liberação com o tetrahidrocanabidiol. No caso, ele e a serotonina, né? GABA e a serotonina, como está escrito aqui, para reduzir os impactos da ansiedade e da depressão. E como eu também falei, né, autismo e redução da frequência, eu falei errado, de crises ou acometimento da epilepsia, ou seja, o indivíduo ele vai ter menor quantidade de excitações, de estímulos que desencadeiam essa epilepsia. Sem querer, obviamente, me aprofundar muito em temas que não são da minha área, da minha alçada. A cannabis, ela teve uma ação não inovadora nos últimos anos, e sim, ela foi reanimada o seu estudo desde a época de 1950, quando ela deixou de ser banida e foi descoberto em 1990 após essas concessões para a pesquisa da cannabis medicinal. Em 1990 foi reconhecido a existência de um sistema endocannabinoide interior ao nosso corpo que é ativado, por exemplo, quando você acopla esses dois, no caso THC e CBD, a, por exemplo, receptores de proteína G, receptores de potencial transitório valinoides, entre outros receptores, inclusive relacionados a receptores nucleares atrelados ao peroxisoma. Isso eu vou falar mais à frente, para não me atrapalhar e não burlar o sistema padronizado da linha de raciocínio que consta aqui no nosso texto, nossa base bibliográfica e de monografia. A cannabis sativa tem mais de 500 compostos bioativos, ou seja, não só um CBD, que é algo mais macro, um macrocannabinoide, mas existem também micro, que são canabinoides ou compostos semelhantes, menos relevantes, mas existentes também no sistema endocannabinoide, e no caso não existente no sistema endocannabinoide, mas participante da ação regulada a partir do sistema endocannabinoide do nosso corpo. A presença também de terpenos,
que são derivados de gordura. E ácidos graxos e está relacionado, no caso dos terpenos, com enzimas que modulam essa ação desses ácidos graxos que podem vir a virar terpenos que estimulam o nosso sistema endocannabinoide. Confiram e estudem um pouco mais sobre isso também. Algumas informações que eu digo aqui podem não estar tão precisas, mas eu garanto a vocês que nada que eu digo é com intenção de ferir ou de prejudicar alguma empresa, alguma tipo de pessoa que tem alguma doença, não, apenas realmente tentando estudar um pouco e conhecer mais e divulgando aqui no canal sobre a questão da cannabis medicinal, certo? Continuando, o THC é o único composto com atividade psicodisléptica. Esse termo é um pouco complicado para mim, mas atua em receptor CB1 no sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central não. O CB1, ele é o principal, é o mais relevante no caso do sistema endocannabinoide. E essa ação psicodisléptica é relacionada ao THC. E mais à frente posso confirmar para vocês. E terminando o vídeo, no caso, para eu partir desse ponto de início para conseguir fazer estudos mais aprofundados e trazer mais conteúdo posterior, eu tenho que falar da capacidade do efeito conjunto em comitiva ou efeito entourage, da ação conjunta de diversos compostos bioativos da cannabis medicinal no sistema, por exemplo, que é modelado pelo CBD e pelos terpenoides, no caso modelado no sistema endocannabinoide, por receptores que eu vou falar agora, que seria o GPR55, um subgrupo das proteínas G, receptores de proteína G, o TRPV, né, que são receptores de potencial transitório valinoides, e receptores nucleares, como eu falei, PPAR-gama, que são relacionados ao peroxisoma. Não tenho certeza absoluta o nome correto, mas espero que tenham compreendido a intenção do vídeo. Quaisquer erros que vocês possam notar na minha fala, eu vou revisar novamente esse caderno, acho que já deu uma boa revisada, e eu garanto para vocês que nada vai passar despercebido. Um abraço.